A graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma quarta-feira para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos voltados para o tema da ética cristã. Queremos saudar todos vocês que estão nos assistindo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedir para todos vocês que estão entrando nessa live agora, seja pelo Facebook, pela página da nossa igreja, através do facebook.com/IBMEoficial, ou através do nosso canal no YouTube, que você não deixe de curtir a nossa fanpage lá no Facebook e não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e ativar o joinha das notificações. Mesmo áudio que você está escutando no YouTube agora vai ser o mesmo que você vai escutar no Facebook, e aí fica a seu critério escolher qual plataforma você vai querer acompanhar esse estudo de hoje. Somos da Igreja Batista Missionária El Shaddai, Congregação Batista Missionária El Shaddai e Igreja Batista Missionária em Areinha. Estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu vou dar só um tempo de dar 19 horas, faltam 3 minutos para a gente começar o nosso estudo bíblico. Boa noite, pequena Soraya. Tudo na paz? Seja muito bem-vinda. Agora sim, estamos ao vivo no Facebook. Esqueci de apertar o botãozinho. Então, ele não vai funcionar, né? Não tem quem. Seja bem-vindo, irmão Gilberto Mendes, irmão Wellington Souza, diácono Wellington, sejam muito bem-vindos. Hoje a lição, o estudo de hoje é uma continuidade. Hoje mais uma exposição detalhada do Decálogo. Hoje falaremos sobre o mandamento de honrar os pais. E aí a gente vai se ater um pouco sobre esse mandamento, trazer algumas implicações para o dia de hoje. Irmã Ana Souza, seja muito bem-vinda, graça e paz. Deus te abençoe a sua família, família Souza, Ana, Wellington, Wellison, Alana, o Alisson, Alane e a cobrinha. Deus abençoe. Glórias ao nome de Jesus. 1 minuto e a pontualidade aqui é britânica. Irmã Betânia de Jesus. É muito S. Seja bem-vinda, irmã Betânia. Irmã Betânia de Jesus. Glória a Deus. Saudade de dar um abraço. E o dia do pastor, irmãos? Foi segunda ou é domingo agora, hein? Eita, vá perdoando a cabeça desse irmão, rapaz. Que aí a gente vai... A idade chega para todo mundo, viu? Graças a Deus. Bem, irmão, já são 19 horas. Vamos começar nosso estudo bíblico. E vamos fazer uma oração. E a partir desse momento, depois da oração, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre ética cristã. Hoje, o estudo número 11, honrando os pais. Se seu filho mais novo, ele tem alguma possibilidade de compreensão sobre o que se fala, coloca ele para assistir esse estudo junto com você. E você, papai, também assista junto com ele, porque tem implicações para os dois lados sobre esse mandamento e a contextualização para os dias de hoje mediante a Bíblia Sagrada. Então a gente vai fazer uma exploração maior, uma exposição maior sobre o mandamento de honra o pai e mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. A gente vai refletir bastante sobre esse mandamento e eu espero que o Senhor fale aos nossos corações essa noite.
Vamos orar sem mais delongas e dar andamento ao estudo de hoje. É só compartilhar. Aproveite também e compartilhe esse link com os grupos de WhatsApp que você faz parte, para o grupo da sua família. O estudo é bastante endereçado para a família, bastante endereçado para a relação pais e filhos. Total relevância para os dias atuais. Eu tenho certeza que se você conseguir colocar seus filhos para assistir, trazer seus pais, você como pai, você que ainda quer ser pai ou mãe, seria muito bom para a gente assistir juntos. Mas se tiver dúvidas, pergunta aqui e a gente vai tentando tirar à medida que vocês vão perguntando. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, porque tudo passa a impressão para nós que está chegando nesse fim desse isolamento. Mas nós pedimos a tua graça para que o Senhor revista os ministros, os nossos líderes, para que eles possam colocar em prática, ó Deus, o seu objetivo como líder, para fazer com que tenham ideias do teu trono e não dos homens. Que o seu egoísmo e seus interesses pessoais fiquem em segundo plano. E que eles possam pensar no bem-estar comum. Deus, em nome de Jesus, tira a politização de todo e qualquer problema desse país. Nos ajude a recuperar a imagem que foi passada nessa pandemia. Ó Deus, uma imagem ruim, uma imagem de muita coisa ruim, de muitos interesses envolvidos. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa fazer com que a tua igreja melhore, aproveite esse momento para buscar a tua face. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pela tua proteção. Obrigado pela tua segurança. Obrigado pelos livramentos que mesmo enquanto dormimos o Senhor nos dá. Obrigado pelo privilégio de ser teu filho. Obrigado porque o Senhor me alcançou e me salvou. Obrigado, meu Pai. Obrigado por estar na tua presença e ter a oportunidade de hoje estar aqui glorificando o teu nome. Abençoe todos os teus filhos que estão assistindo a este estudo através desse link, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, por qualquer meio. Ó Deus, em nome de Jesus, os que estão assistindo ao vivo agora, como aqueles que vão assistir esse link depois, que o Senhor alcance com a tua mão poderosa, teu braço estendido sobre a vida de cada um deles. Que esse estudo possa trazer alguma mensagem que possa mudar a vida e o contexto de muitas pessoas para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração que fazemos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu mudar a tela aqui para a gente começar o nosso estudo. Mudei a tela aqui e vamos começar. Estudo número 11, honrando pai e mãe. Tá? Estamos no YouTube com uma pessoa assistindo e estamos no Facebook com 6. Se multiplicarmos por 2, que é o que nós estimamos ter por cada conexão. Na casa da minha irmã, por exemplo, tem 3. Minha mãe, minha irmã e minha sobrinha. Então, se multiplicar uma regra por 2, temos 14 pessoas presentes no estudo de forma virtual. Vamos lá. Vou mudar aqui, já vi. Agora vamos passar os estudos. Chegou meu sogro Daniel, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Que a paz de Cristo abençoe a sua vida e o seu lar. Aí já chegaram, já está pelo menos mais 2 também assistindo. Vamos lá. Honrando pai e mãe. Esse mandamento está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vale lembrar, esses mandamentos são para todos aqueles que pertencem ao povo de Deus. Esses mandamentos são dados para um povo que está na transição do deserto, saindo da escravidão do Egito, e na transição do deserto e se preparando para entrar na terra prometida. Então esse mandamento é dado, fazem parte do pacto entre Deus e o seu povo. De sorte que, mesmo sabendo que as pessoas no mundo aí fora, pessoas sem Cristo, costumam levar esse decálogo ou são instruídas a dar ênfase a esse mandamento,
Esse mandamento, ele é, assim como todos os outros, um pacto entre Deus e o seu povo. Então, todos aqueles que pertencem ao povo de Deus têm o dever de cumprir sua parte no pacto. Mesmo estando nós ainda no Novo Testamento, estando nós agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela não invalida a antiga, muito pelo contrário, ela amplia a antiga, porque ela vai ao encontro, ela tira o legalismo da antiga que foi colocado pelos fariseus e ela vai na intenção do coração, que é de onde saem todos os males. Introdução. O quinto mandamento acentua a atitude do filho que teme a Deus para com os seus pais. Olha que coisa interessante. O verbo hebraico para honra é o mesmo para glória. Para quem a gente dá a glória? Para Deus. Para quem a gente dá a honra? Para os pais. O mesmo verbo hebraico para honra é para glória. Isso quer dizer o quê? Que Deus deve ser honrado e que deve receber a dignidade que tem. E os pais têm uma dignidade que os filhos devem reconhecer. O que isso nos traz de lição é que os pais representam, não é a figura de Deus, mas eles têm a representação de honra que Deus quer para si, que o filho tem que dar para Deus, ele tem que dar para os seus pais. Para Deus a glória, para os pais a honra. E o verbo no hebraico tem o mesmo peso. Ou seja, com o mesmo peso que você glorifica a Deus, você tem que honrar os pais. É um peso de, como quem diz assim, caramba, agora a situação ficou mais acentuada. Porque com a mesma boca e com a mesma intensidade com que eu oro para dar a glórias a Deus, eu tenho que dar as honras aos meus pais. E independente, viu? Independente do que o pai fez ou do que a mãe fez. É independente disso. Mas vamos lá. Primeira reflexão, o mandamento esquecido. Hoje o mandamento se torna esquecido, o mandamento de honrar os pais para que se prolonguem os dias na terra, por algumas razões. Nós elencamos aqui 4 razões pelos quais esse mandamento de honrar o pai e a mãe tem sido esquecido nos dias de hoje. Primeiro, porque os filhos consideram as pessoas idosas ultrapassadas e inadequadas, porque eles mesmos, os filhos, acham que tem muito conhecimento intelectual. Então, o jovem tem muito vigor. E muitos nos dias de hoje, se você observar, é só você parar para visitar um asilo que você vai perceber a quantidade de pessoas idosas esquecidas e simplesmente jogadas lá. Por quê? Porque elas passaram, entre aspas, a dar trabalho para os mais jovens. Elas não servem mais para aqueles que são jovens, né? Então tem muitas pessoas que dizem que honram os pais. Eles colocam os filhos nos asilos, os pais nos asilos, quando eles ainda têm muita condição de estarem com eles dentro da sua própria casa, né? Estão ultrapassados, não tem mais nada para ensinar, já deu o que tinha de dar, tá bom, escuta, faz ouvido de mercador e assim sucessivamente, porque acha que hoje o conhecimento que eles têm, que a juventude tem, é suficiente para viver neste mundo que nós vivemos. Segunda razão é que a influência grega de nossa cultura, que valoriza a estética, torna as pessoas de mais idade pouco desejáveis, né? A estética, o estereótipo. Quantas vezes você já não viu a história, ou você já não pôde ver pessoas que não levam seus pais para a sua formatura porque tem vergonha da forma como o pai se veste, do que os pais trabalham, da forma como eles falam, como eles se comportam. Tem filho que tem vergonha de levar a mãe e o pai para um restaurante porque ele não sabe comer com talher de forma fina, né? E aí você tem, para os padrões de hoje, onde a estética é valorizada, onde o estereótipo tem muito valor,
essas pessoas não são desejáveis. Não são desejáveis onde? No meu ciclo de amizade, não são desejáveis no meu círculo de comunhão entre amigos. Lá vem minha mãe. Eita, lá vem meu pai. Ó, não leva mal o que ela fala não, porque ela tá meio velha, já tá mais velha, e assim sucessivamente. Essa também é uma das razões. Terceira razão é que o desrespeito às pessoas de mais idade começa pelo Estado. As aposentadorias do INSS parecem mais uma tentativa de extermínio. E cada vez mais. Se você teve a possibilidade de se aposentar agora, graças a Deus, levante a mão para o céu, glorifique, dê 3 pulinhos, saltite, levante a mão para o céu, comece a fazer culto de adoração, comece a pular de um canto para o outro, levanta a carteira de trabalho e assim, ô glória, feito o irmão Lázaro, ô glória. Porque, meu amigo, quem não se aposentou até, não vai se aposentar tão cedo. Porque, meu amigo, cada vez mais os idosos estão jogados ou são colocados mais para ter, cada vez sendo mais esquecidos. A fila de prioridade para idosos é basicamente um desrespeito nas instituições públicas, no banco, nos postos de saúde. Os transportes públicos desrespeitam idosos. Existe limite, é a coisa mais absurda que existe em transporte complementar, ter uma quantidade estipulada de idosos para andar, porque só pode receber uma quantidade, porque ele não gera mais lucro para lá. E a contribuição que todos deram ao longo de suas vidas. Como é que a gente pode fazer um negócio? Como é que a gente pode conceber um negócio desse? Vários e vários. Observem tanto que os idosos não são desejáveis na nossa postura e sociedade que nós vivemos, em que pouco, se você observa, você vai entrar num ônibus lotado, você vai ver idoso em pé. E na área reservada para ele dentro do ônibus. Hoje tem BRT, os ônibus são longos, então tem pouco espaço lá na frente para dividir para os idosos, mas tem as áreas ainda reservadas para gestante, para idoso, e você vê que há um desrespeito enorme. As pessoas sentam cada vez mais, as pessoas ficam nos lugares destinados a idosos, chegam idosos, não tem a menor vergonha de passar o lugar para ele, ainda tem a audácia de dizer, me dê sua bolsa. Para você ver como estão os padrões de hoje, né? A quarta razão que nós colocamos para dizer que esse mandamento está esquecido é que as pessoas de mais idade têm a tendência de se fixar e guardar a sua época. Ou seja, tudo que eles falam em relação ao passado não são aproveitados para hoje. As pessoas não aproveitam para hoje, né? Então, nós precisamos entender que eles são de uma época e como o mundo ele vai girando, muda cíclico, ele vai trazer algum aprendizado que ele viu no passado para o dia de hoje. Não tem, sempre temos alguma coisa para aprender. Então as pessoas de mais idade têm a tendência de se fixar e guardar sua época. Sempre fazer referência à sua época, e os mais novinhos hoje não querem parar para ouvir e para receber. Por quê? Porque eles estão velhos. Os pais, aí uma aplicação com base no que já falamos. Os pais devem ser honrados pelo que são e não pelo que sabem. Eu encontrei uma pessoa que se recém-convertida, numa dessas tantas conversas que temos com várias pessoas, e ela disse que não tinha ainda conseguido perdoar seu pai. Aí eu perguntei por quê? Ele disse, porque meu pai me abandonou, meu pai me esqueceu, meu pai não cuidou de mim, meu pai sumiu da minha casa. E aí eu tive uma situação semelhante, né? Mas graças a Deus já estava adolescente, com um desenrolar em que não deu certo entre meus pais. Mas quando Jesus entrou na minha vida, graças a Deus, eu pude ser grato a Deus pelos pais que eu tenho. E aprendi uma coisa com o Evangelho, em que meu pai, usando como exemplo, ou minha mãe, podem não ter feito nada por mim ao longo de toda a minha vida. Vamos supor, pegar o pior cenário. O pai e a mãe tiveram você como filho
e te abandonaram ainda quando você nasceu. Mesmo assim, temos que ser gratos a eles e perdoá-los. Por quê? Porque eles foram a ferramenta que Deus usou para eu vir ao mundo, para você vir ao mundo. Claro, em cenário de adoção, por exemplo, os pais que te criaram têm que ser honrados na mesma proporção, mais do que aqueles que te fizeram nascer. Mas aqueles que te fizeram nascer não podem ser dignos do seu ódio. Tem que ser dignos da sua honra. Por quê? Porque simplesmente eles foram os meios pelos quais Deus usou para você vir ao mundo, para eu vir ao mundo. Então a honra praticada, vamos tirar agora o mau exemplo e vamos falar agora do bom exemplo, a honra praticada. Deixa eu até colocar aqui no mudo, porque os irmãos estão me escutando, com certeza. Vão falando se estão me escutando aí, viu, meus irmãos? Acredito que sim. Então, como é que nós honramos nossos pais? Primeiro, honramos por meio da obediência. Efésios 6:1 vai dizer o seguinte. Efésios 6:1 vai dizer: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. A autoridade suprema é de Deus e o pai é o seu representante no lar. Daí observamos o seguinte. Primeiro, o padrão para a vida doméstica é a vida no Senhor. O texto de Efésios 6:1 vai dizer: obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. O padrão da vida doméstica, da vida dentro do lar, é a vida no Senhor. Deuteronômio 6:5-7 vai dizer o seguinte. Obrigado, irmã Rosinéria, aqui. Eu já fiquei sabendo que é Rosemary. Irmã Rosemary Emília Alves. Deuteronômio 6. (5 a 7) diz o seguinte: E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu poder. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Qual é a verdade que tem que ser ensinada? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. O padrão da vida doméstica é a vida no Senhor. Ele como Senhor do lar, Ele como Senhor da vida. Eu obedeço meu pai. Ele pode ser injusto comigo. Meu pai. A minha mãe pode ser injusta comigo. Por vários anos. Mas obedecer meu pai no Senhor é a mesma coisa que obedecer ao patrão injusto no Senhor. Não é porque ele está sendo injusto. É porque eu amo ao meu Senhor. E o meu Senhor sabe que aquele momento é um momento de injustiça. E ele me honrará. E eu não devo devolver para o meu pai, para o meu patrão, a injustiça que eles estão me dando. Mas eu tenho que devolver com a honra. Porque a honra é para agradar o Senhor. Segundo ponto, a autoridade repousa sobre a razão. Exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. Olha que coisa interessante, Deuteronômio 6, 20-21. Veja o que diz o texto. E quando teu filho te perguntar no tempo que virá, dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: nós éramos servos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito e com mão forte. Ou seja, por que você vai cumprir todos esses juízos? O que são isso? O que é isso? Por que eu tenho que cumprir esses mandamentos? Por que eu tenho que viver desta forma? Por que eu tenho que servir ao Senhor? Aí o Senhor vai instruir por Moisés aos judeus. Porque vocês eram escravos no Egito. E o Senhor foi lá e tirou vocês de lá.
Ou seja, está implícito aí que existe um pacto. Eu te tirei de lá para você me servir como um povo. E aí, qual é o argumento que eu digo hoje para meu filho, para os meus filhos potencialmente, né, no seu caso? Por que eu tenho que servir ao Senhor, mamãe ou papai? Porque nós éramos escravos do pecado. E o Senhor foi lá e nos resgatou do pecado e nos trouxe para uma nova vida em Cristo Jesus. Está implícito novamente o pacto da nova aliança. E neste pacto, eu sirvo a Deus junto com a minha família e o padrão da minha casa é servir ao Senhor. E aqui o texto ele vai dizer o seguinte no estudo, que exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. Se seu pai ou sua mãe lhe exigir que você faça alguma coisa que não agrada a Deus, é aí onde você não deve obedecê-los. Por exemplo, você nasceu de novo em Cristo Jesus e seus pais são católicos, existe uma estátua lá e eles pedem para você se ajoelhar diante da estátua. Isso afronta o mandamento de Deus. Não deve ser obedecido. Ah, mas você vai apanhar. Apanhe. Porque isso não agrada a Deus. É a mesma coisa entre obedecer o pai e obedecer a Deus. Deus é em primeiro lugar. A palavra de Deus é em primeiro lugar. Por isso que exigências irracionais, ilógicas e contra a ordem moral não devem ser cumpridas. Aí entra a questão do abuso sexual de pais para com os filhos. Entra a questão de, então, não deve ser obedecido, deve ser denunciado e não deve ser obedecido, porque há um respaldo bíblico que eu tenho que amar ao Senhor, meu Deus, como de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e de toda a minha alma. E é isto que os meus pais têm que ensinar dentro de casa, todos os dias, para que eu possa todas as vezes me lembrar que eu era escravo e o Senhor me libertou e hoje eu vivo uma novidade de vida. A mesma coisa eu tenho que fazer para os meus filhos. Para minha filha, ela tem que entender que ela serve a Cristo dentro da minha casa e eu tenho que ensinar a ela no padrão do Senhor e não como eu quero. Observem que muitas vezes nós ensinamos os nossos filhos a fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. Tem mães e pais que são tão super protetores com os filhos que criam os filhos como se fosse um jarrinho especial para si, para guardar para si. Então tem ciúme demasiado, não quer que o filho case, não quer que a filha case. É um bibelozinho que fica guardado, colocado num canto, isso, aquilo, outro. Mas isso contraria, que a Bíblia diz que então, os filhos são herança do Senhor. Por que eu tenho que honrar os pais? Meus pais, porque meus pais são os representantes de Deus na terra. Para quem eu dou glória é para Deus e para quem eu dou honra? Para os meus pais. Da mesma forma, eu não posso entender que os meus pais eles são honrados à medida que eles honram o Senhor. E eu tenho que obedecê-los em tudo aquilo que é bom, de acordo com a vontade de Deus. E o terceiro ponto é, quando o pai é coerente e justo, a obediência não... Quando o pai é coerente e justo, a obediência não pode ser descartada. Quando o pai é coerente e justo, a obediência vira mandamento. Porque aí não tem como fugir quando há justiça na relação pai-filho. Então, primeiro ponto, quando a honra é praticada, quando nós honramos nossos pais, é por meio da obediência. E obedecer aos nossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aplicação. O exemplo maior de obediência vem do próprio Senhor Jesus, que sendo superior aos seus pais terrenos, Maria e José, lembrando, Jesus é Deus. Ele veio, Maria e José foram agraciados para serem as ferramentas para ele se materializar como homem. E mesmo ele sendo superior a seus pais terrenos, ele foi-lhes obediente. Vamos ver isso? Lucas 2,52, o que diz o texto? E aqui a gente não diz só, não é astrologia não, irmão, é Bíblia. É Bíblia.
Contra a Bíblia, não tem aquele ditado, contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento. Contra a Bíblia não tem chororô. É o que está na Bíblia. Ah, mas não, é o que está na Bíblia, irmão. Não tem o que discutir, não. Lucas 2,52 diz o seguinte: e Jesus crescia em sabedoria e estatura e na graça para com Deus e com os homens. Ó, Jesus tinha ido para o templo, separou de Maria e José, se perderam de Jesus. Aí quando eles voltam para o templo para encontrar Jesus, Jesus está dando aula para os sábios, como adolescente. E aí o que acontece? Jesus vai lá e ele diz assim, olha, e ele lhes diz, por que procurastes por mim? Não sabeis que eu devo estar sobre os negócios de meu pai? Porque ele estava pregando no templo. E eles não entenderam as palavras que lhes dissera. Aí o que foi que Jesus fez quando Maria e José foi buscar? Ele estava no templo dando aula para os sábios. E desceu com eles, com os pais. E foi para Nazaré e era-lhe sujeito. Ou seja, e era-lhe submisso. Mas sua mãe guardava todos estes dizeres no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e na graça de Deus e dos homens. Ou seja, quer o maior exemplo do que Jesus? Foi maior que seus pais e mesmo assim os obedeceu até a morte. Segundo ponto. Como é que eu pratico a honra? Segundo lugar, por meio do cuidado que se deve ter com eles na velhice. Não cuidar dos pais necessitados é desonrá-los. Não cuidar dos pais necessitados é desonrá-los. Então, isso é uma reflexão muito boa. Isso vai pegar muito naquilo que nós falamos dos mais novos que não querem estar perto dos seus pais porque eles já estão na velhice, alguma coisa desse tipo. Mas seja muito bem-vindo, irmã Valéria, no Facebook. Então, que não querem honrar mais seus pais porque já acham que eles estão velhos, então não servem mais. Mas nós precisamos entender que é na velhice que acontece o inverso da vida. O que acontece quando nós nascemos? Os pais cuidam dos filhos. Por quê? Porque as crianças são indefesas. Precisam de cuidados para que elas possam crescer de forma sadia e acolhida, e bem protegida. Ela precisa se sentir acolhida e protegida para desenvolver. E o que é que acontece na velhice com os pais e que os filhos entram em ação? Os pais precisam se sentir acolhidos para morrer de forma sadia. E quem é que lhe proporciona todo esse ambiente para que ele possa viver mais tempo e mesmo que chegue ao fim de sua vida, chegue de uma forma em que ele se sinta bem cuidado e bem acolhido quando os filhos cuidam dele. Acontece o inverso. É a hora que o filho tem de retribuir tudo aquilo que o pai lhe fez, que os pais lhe fizeram quando ele era indefeso e incapaz. Porque na velhice, quem acaba ficando indefeso e incapaz são os pais. E agora chega a hora dos filhos voltarem e agora tomarem conta. Jesus condenou a prática do Corban, ou seja, a religião usada para deixar de honrar pai e mãe. Veja o que diz Mateus 7, do 11 ao 12. Mateus 7, do 11 ao 12 diz o seguinte: então se vós, sendo maus, 7, 11, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas. Peraí. Mateus 7, 11 a 12, isso mesmo. Dará coisas boas os que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Jesus condenou, ele fala que o pai, qual é o pai, qual é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, se pedir peixe, lhe dará uma serpente. E aí ele fala que só que detalhe, eu li errado.
Não é Mateus, irmão. É Marcos. Me alerta, irmão. Tá errado o texto, irmão. Não é Mateus, não. Eu tava aqui tentando entender o que é que tem a ver com isso, mas tudo bem. Chegamos. É Marcos. Não é Mateus, não, irmão. 7 do 11 a 12. Agora sim, rapaz. Mas vós dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, este é Corbã, isso é, uma oferta, o que poderias lucrar de mim, essa será livre, e nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe. Ou seja, se eu... Um exemplo, vamos supor, o que eu vou fazer... Isso. Jesus condena a prática do corbão, ou seja, dar uma oferta quando aquilo ali serviria para ajudar seus pais. Olha que coisa importante. Aquilo que eu vou entregar para o Senhor, que meus pais estão necessitados de ter, ele condena a prática, essa prática, porque eu estou deixando de honrar meu pai e minha mãe. Eu estou deixando de honrar, ou seja, se eu tenho... Meus pais estão necessitados de um cuidado e aquilo que eu vou fazer para ele, eu deixo para segundo plano, porque em primeiro lugar é para o Senhor, eu estou desonrando os meus pais. Se eu estou desonrando, Deus não se agrada e não recebe nem aquela oferta, nem aquele sacrifício. Vamos lá. Há muitos casos de pessoas que deixam de cuidar da família para se dedicar ao Senhor. É um perigo em tempos de ativismo eclesiástico. Cuidado. Nós temos que ser cristãos e não religiosos. Tem muita gente que confunde cristianismo com religião. Cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Quando as pessoas foram chamadas de cristão é porque eles eram pequenos Cristos. Porque tudo que eles faziam era exemplo de Cristo. Então o cristianismo não é religião, é estilo de vida. Viver para Cristo é viver para uma pátria nova, uma pátria celestial e não para a terráquea. O fato de alguém ser obreiro ou obreira não isenta de compromissos éticos com seus pais. Então, muito cuidado com aquilo que a gente faz dizendo que é para o Senhor e deixando de honrar nossos pais, porque isto está desalinhado com a vontade de Deus e Deus nem recebe, certo? Uma palavra aos pais. Agora vem, não, porque os filhos têm que honrar os pais. Calma, não é só assim, não. Não é assim, não. Tem que ter para os pais também. Primeiro ponto, os pais devem sustentar os filhos física, emocional e espiritualmente. Dar comida e roupa não é mais do que obrigação dos pais. Dar comida e roupa é obrigação. É preciso dar educação moral e espiritual. Educa o teu filho no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Olha que coisa interessante. Educar. Aí você diz, poxa, eu criei meu filho na igreja, quando ele cresceu se desviou. Você não educou. E aqui vai outro ponto aqui, ó. Os pais devem criar os filhos no temor do Senhor. Lemos Deuteronômio 6, do 6 a 7. Amai o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o entendimento. Isso ensinarás e todo dia repetirás, e inculcarás nas mentes e nos corações dos teus filhos todos os dias. Então, é dever dos pais sustentar os filhos de forma física, emocional e espiritualmente. Filho cresceu, se desviou, falhou na educação. Não tem o que discutir. Mas eu eduquei na igreja. Não, falhou na educação. Falhou. Em alguma coisa foi falhado. Falhou. Essa questão de... Você já viu alguma coisa que todo dia... Orar pelos filhos, conversar com os filhos. E até eu mesmo que vivo numa vida muito corrida, preciso também me policiar, porque se amanhã minha filha se desviar, essa minha vida agitada pode ter contribuído para isso. Tudo isso é um caso muito sério. Educar no temor do Senhor, educar meus filhos entendendo desde pequeno que Deus é o nosso Senhor, que Ele precisa ser honrado, glorificado e adorado. E como é que a criança cresce sabendo disso? Vendo os pais fazerem.
Se não tem costume dentro de casa dele ver os pais honrando a Deus com suas vidas, com suas bocas. Porque tem pai, meu amigo, que quando se estressa, o pau é no filho. Ah, tá devendo na rua, o pau tá cantando, a crise tá grande, tá cheio de pressão. Desconta em quem? Nos filhos. Os filhos começam a crescer revoltados porque eles estão vendo que, por mais que seja bom, é neles que está sendo descarregado toda a ira do mundo aí fora. O cara deixa de me pagar uma coisa que eu vendi, quem eu descarrego em quem? No filho. O mundo, eu não recebi o salário hoje porque houve um atraso na empresa, quem eu desconto? No filho. Opa, espera aí que tem uma parada aqui. Vou pegar aqui, de novo. Opa, agora sim. Tinha caído de volta. Opa, rapaz. Esqueci que do YouTube não volta, no Facebook não volta não. Então, educar no temor do Senhor é trazer segurança. O lar precisa ser para o filho o lugar onde ele vai se refugiar do mundo, onde ele vai se fortalecer para voltar para o mundo. Se está pegado e se está complicado no mundo, meu lar é o refúgio. Porque lá no meu lar eu encontro paz, segurança, conselho, instrução e fortalecimento espiritual. Para quê? Para no outro dia voltar para o mundo e encarar o mundo de novo. Mas, irmãos, existem lares que são um verdadeiro inferno. Existem lares que são um verdadeiro exemplo de inferno. E a criança cresce em todo esse ecossistema. Mas nós estamos indo para a igreja todo domingo, com a Bíblia embaixo do braço. Mas o linguajar não agrada a Deus. A forma de se comportar dentro de casa não agrada a Deus. Vários relatos e vários exemplos são dados em pregações de pessoas que dizem assim: eu quero meu pai todos os dias na igreja. Eu quero o meu pai que vai para a igreja. Porque o meu pai que vai para a igreja é carinhoso, amoroso, cheiroso, me abraça, me cheira na frente dos irmãos. Mas quando dentro de casa é um verdadeiro inferno. É outra pessoa completamente diferente. E nós possamos entender que, como pais, eu já fui filho e hoje sou pai. Nós precisamos entender que o nosso lar precisa ser lugar de refúgio e revestimento de poder. É aqui onde o filho chega dizendo assim: cheguei na minha casa. Ufa, cheguei no lugar onde eu tenho paz, onde eu tenho revestimento e onde eu sinto a presença de Deus viva, porque meus pais estão ali. E não chegar e dizer assim: vixe, tá chegando a hora de ir para casa. Imagina. Muitos pais jogam a responsabilidade espiritual sobre a igreja e esperam que ela cuide do que é a obrigação deles. E com a escola também. Tem muitos pais que jogam para a escola e para a igreja a responsabilidade de educar seus filhos. E aí culpa, se o filho está fazendo coisa errada, culpa a professora da escola, a irmãzinha do culto infantil, que não está sabendo educar seu filho. Olha, igreja e escola, eles solidificam o que nós ensinamos dentro de casa. É a educação do lar, é a educação de dentro de casa que faz com que a igreja possa contribuir de forma complementar. Mas a base do ensino e da educação não é nem na igreja, nem na escola. A escola vai dar instrução, a igreja vai dar fortalecimento. Mas educação quem dá são os pais. Então, não adianta colocar seu filho na igreja para que a igreja corrija o que você não consegue corrigir em casa, não. Talvez você possa até chamar... A igreja pode ter uma estrutura de ter assistentes sociais, psicólogas, educadoras religiosas, um grupo enorme de pessoas para trabalhar, e aí você pode chegar para conversar e dizer: eu estou enfrentando esse tipo de problema em casa, vou trabalhar, estou tentando trabalhar com ele, me ajuda com isso, tem como dar uma orientação, alguma coisa. A igreja pode totalmente lhe dar subsídio e suporte para isso, se ela tiver condições e tiver esse pessoal capacitado para isso. Mas em caso contrário, irmão, a responsabilidade de educar é minha. Meu filho vai para a igreja e lá na igreja ele não se comporta, o erro não está na igreja, não. O erro pode estar em mim. O erro está na forma como eu educo. E muitas vezes eu digo assim: mas eu educo ele certo. Mas certo com base em quê?
Porque educar filho debaixo de cipuada, de cacete, como a gente gosta de usar aqui no Nordeste, cacete, de pau. Não é assim não. Embora que dá vontade, viu? Embora que meu amigo tem hora que sobe aqui a vontade de fazer, mas não dá jeito, não é o jeito. Às vezes vai acontecer, vai. A vara, o castigo vai ter. Mas não coloque para a igreja a responsabilidade que é sua. Não coloque para mim uma responsabilidade que é sua. Não coloque para a escola uma responsabilidade que é nossa como pais. Então, a responsabilidade de educação é dos pais e não da igreja. O mundo mudou, é óbvio. Não tem mais como eu fazer como eu fazia na igreja antigamente. Também eu quero fazer muitas vezes de forma saudosista que a igreja hoje faça com os filhos o que eu fiz na minha época de juventude. Não vai acontecer. Não vai. Porque na sua época de juventude, há 15 anos, 20 anos atrás, não tinha internet, não tinha celular acessível para todo mundo. O celular era um tijolo que você só fazia ligar e receber ligação. Né? Você não tinha oferta de informações como você tem hoje. Você tinha. A igreja muitas vezes era uma programação para os filhos. Porque eles ficavam dentro de casa, e ficavam na rua correndo, aquilo outro, e ficavam dentro de casa. E a igreja era uma oportunidade de eles também ficarem numa programação diferente. Então, a criança de 20 anos atrás, ela vai ficar quieta. Ela é quieta. Ela vai conseguir se concentrar num culto de 2 horas com mais facilidade do que uma criança de hoje, que já nasce quase falando. Daqui a pouco, não se espante não, vai ter criança saindo de dentro da barriga já falando. Em vez de chorar, vai dizer, cadê minha chupeta, viu? Cuidado não. Diante de que tudo está acelerado hoje, tudo tem que ter estratégia para cada época, tem que ter sim. Mas criança tem que cultuar também. E como é que criança aprende a cultuar na igreja? Dentro de casa, com os pais. Né? Se ela não aprende a cultuar, quem vai fazer minha filha crescer com a noção de culto e com a responsabilidade de cultuar, não é a Igreja Batista Missionária Shaddai. É Linaldo e Macrina que vai fazer isso acontecer. Não tem outro. Se ela crescer e se desviar, quem falhou? Linaldo e Macrina em algum ponto. Não tem o que discutir. Mas vamos lá. Segundo, pais devem disciplinar os filhos, instruir e educar para a vida. Ou seja, eu comecei até com um negócio aqui, chegou até hoje aqui para mim. Eu vou até abrir para vocês aqui um negocinho que eu fiz. A gente se preocupa com o futuro dos filhos, se tiver condições para deixar guardado uma coisa, para ele não sofrer o que eu sofri quando eu era mais novo, para ele não enfrentar o que eu enfrentei quando eu era mais novo. Só que aí eu fui alertado por um amigo, até Rogério, um dos que me alertou nesse período aí, é que, foi o que eu sofri que me fez ser o que eu sou hoje. O que eu vivi lá atrás, as dificuldades que eu enfrentei, os problemas que eu vivi, as dificuldades que assolaram, as barreiras que eu tive que transpor, que me fizeram crescer espiritual, intelectual, física e moralmente. E por que eu quero preparar uma bolha para que minha filha, quando crescer, não enfrente o que eu enfrentei? Ora, se o que eu enfrentei serviu para moldar e forjar o meu caráter, por que ela não tem que viver? Tem que viver sim. Ela não vai ter o mesmo problema que eu tive. Falta de condições que eu tive, se Deus assim permitir. Né? E se for da vontade de Deus. Mas ela vai ter que viver sua própria história, ela vai ter que ter suas próprias dificuldades. E isso cabe aos pais, instruir e educar para a vida. Tem crianças que estão crescendo com tanto mimo e sem a possibilidade de ter um não. Essa criança, quando crescer, ela vai ter tantos problemas para enfrentar esse mundo aí fora. Porque o que mais a gente recebe nesse mundo aí fora é não. E crianças que crescem só acostumadas com sim, com bonificações, com entrega e com qualquer pedido sendo uma ordem, vai ser uma criança e vai ser um adulto problemático quando estiver nesse mundo.
porque ele não vai saber receber a palavra não como resposta. E isso pode desembocar em vários problemas sociais, em vários problemas espirituais, em vários problemas de conduta. Se ela recebe um não, ela burla para receber um sim. E isso tem a ver com a educação dos pais em casa, né? Isso tem a ver. Eu tenho que ensinar para minha filha que ela não vai ter uma vida só de vitórias, não, ela vai ter derrotas. Eu tenho que ensinar que ela vai perder algumas coisas e vai ganhar outras. Mas o que ela vai perder pode trazer-lhe aprendizado. O que ela vai ganhar pode também trazer-lhe aprendizado. Nem tudo são vitórias. Observe que as crianças hoje elas crescem de forma tão competitiva que elas choram quando perdem. Ser competitivo é bom, mas aprender que eles vão perder algumas vezes e tem que aprender a lidar com a derrota, porque a derrota forja o caráter. Porque tem até uma mensagem, até no ramo de administração, de um escritor chamado Roberto Chiniachik. Não confunda vitórias com sucesso e fracasso com derrota, né? Porque o fracassado, ele ainda vai ter algumas vitórias, ele vai saborear algumas vitórias. E a diferença é que o vitorioso, ele aprende com as suas derrotas. E as derrotas lhe fazem subir degraus para saborear vitórias mais duradouras. Então, derrotado vai vencer. Fracassado vai vencer. Mas vai vencer algumas poucas vitórias. E o vitorioso, ele vai perder algumas vezes. E ele vai aprender com cada derrota. E isso vai fazer com que ele cresça. Há crianças e adolescentes mal educados, sem a mínima noção de urbanidade. São selvagens com roupa de grife. Geração do shopping. Tudo é shopping, tudo é no shopping, tudo é fast food, tudo é instantâneo e rápido. A palavra hebraica para vara, que é usar o cajado, usar a vara para repreender o filho, é a mesma usada por padrão, para a palavra padrão. É preciso oferecer um padrão aos filhos, como também a hora de usar a vara, a correção, o castigo. E até umas palmadinhas, né? Desde que não agrida a criança. Vamos lá. Terceiro, os pais precisam ser justos. Em Colossenses 3:21, Paulo aconselha que os filhos não sejam irritados pelos pais. Eu já falei sobre isso lá atrás. Pais sofrem as intempéries da vida e são os filhos que sofrem a carga da derrota dele. Tem filho que diz assim, peraí, como foi que meu pai vem hoje para casa? Mãe, ele ligou para a senhora, ele disse o quê? Ah, ele ganhou um grande contrato, ele ganhou uma grande venda, fez uma grande venda, ele conquistou alguma coisa. Ufa, então hoje ele vem bem. Tem filhos que têm temor de falar com seus pais, porque os seus pais não sabem o que é que vem dali. Vai descarregar sobre eles os insucessos da vida. O que ele apanha no mundo, o que ele deixa de receber aí fora. Não, ó, filho não é escudo para o que a gente vive, não. E olha que isso é tão tênue, e eu estou falando isso, mas isso está servindo para mim também. E todos os dias preciso revisitar esse tipo de coisa para não fazer com a minha filha o que os meus clientes, por exemplo, possam fazer comigo, ou as pessoas lá fora façam comigo. Minha filha não pode ter esse tipo de impacto. Então Deus é justo, os pais devem ser justos. Ora, quer ser comparado com Deus para ser honrado, tem que ser comparado com Deus para ser justo. O que dá para um filho, dá para o outro. O que cria com um, cria com o outro. Diferença não, porque isso gera competitividade dentro de casa e até um lado desajustado e um crescimento de filhos que não se respeitam. Por quê? Porque não há justiça na criação entre eles. Outro ponto aqui, os pais devem ser prudentes no exercício de suas funções. Então, é esse o estudo de hoje. Essa a ideia o estudo que nós estamos falando hoje, o estudo número 11. E como conclusão, eu quero deixar registrado aqui que o relacionamento sadio com Deus, Pai, e com os semelhantes está intrinsecamente ligado ao relacionamento saudável com os pais.
Filhos que honram pais são filhos, são homens de boa índole na sociedade. Faça uma relação e uma reflexão. Se os seus pais foram honrados por você, você é uma pessoa bem-quista e bem vista nesse mundo. Pode não ser bem amada por todos, porque nem todo mundo gosta da justiça. E tem gente que gosta de burlar a justiça. Mas o relacionamento com Deus Pai e com os semelhantes está intrinsecamente ligado ao relacionamento saudável com os pais. E se nós temos um relacionamento com os nossos pais que agrada a Deus, nós teremos um bom relacionamento com as pessoas lá fora e com o nosso próprio Deus. A promessa de Deus é profunda. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mandamento com promessa, né? Filhos que perduram, que ficam mais velhos. Essa semana nós tivemos a dor e a nossa família, então a matriarca ter sido guardada, né? Matriarca da família da minha esposa, a mulher que toda a família dela parava para ouvir, e ouvir era, eu falei até no sepultamento, ela conseguia falar, dar uma bronca do tamanho do trem, usando o mesmo linguajar, a mesma voz suave, sem ninguém e sem alterar tom. Como também até numa simples coisa que fazia, ela conseguia ensinar alguma coisa. Então, para a família Cavalcante, da qual eu também faço parte, nós tivemos a perda lastimável de Dona Angélica, que para nós é Dona Lica. E ela faleceu aos seus 94 anos e meio. Estamos na metade do ano, em novembro, 15 de novembro é o dia do aniversário dela. Por que Dona Lica viveu 94 anos? Será que ela não honrou seus pais? E outra coisa, 94 anos lúcida, fazendo suas coisas. Claro que todo mundo sabe, a Bíblia mesmo diz que quando chega na velhice tem canseira, há fragilidade no corpo, o corpo não responde mais e qualquer coisa que a saúde fica frágil e qualquer coisa pode lhe tirar essa saúde, né? E ela foi no tempo que Deus quis que ela fosse. E o que é que acontece? Mas irmãos, tem colegas que morrem com 30 anos, com 25 anos, com 40 anos, com 50 anos. Dona Lica viveu 94 anos, fazendo as próprias compras, indo no mercado fazer suas compras, morando sozinha, morando com a filha perto, graças a Deus, né? Mas fazia suas próprias coisas, fazia suas... totalmente lúcida. Não perdi, muito pelo contrário, nós na conversa com ela, nós nos perdíamos na ideia e ela voltava para o ponto que a gente tinha falado. Você falou isso, isso e isso. Ou seja, qual o segredo de viver tanto tempo assim de forma lúcida e sadia? Com certeza, vá fuçar na história dela se ela não honrou seus pais. Aí está a explicação, irmão. Honrar pai e mãe prolonga os dias na terra. Deus tem propósito na vida de todas as pessoas. Mas se existe um mandamento que tem uma promessa de longevidade, é a promessa de honrar pais e viver, honrar pais e mãe. E aí eu transmito essa mensagem nesse final também para o meu sogro, para a sua irmã, que reflitam sobre isso, porque honrou sua mãe, então pode se preparar que até Jesus voltar vai ter muita gente para lhe aguentar aqui na terra, viu? Porque honrou mamãe, honrou papai, vai ter muita gente para ter que lhe aturar por muito tempo aqui na terra, para você servir a Deus e viver fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Então que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Esse é o estudo de hoje. Na próxima semana nós estaremos com 12. Daremos continuidade ainda sobre o decálogo, fazendo exposição mais detalhada sobre os 10 mandamentos, se Deus assim permitir. Convido você para o culto da sexta-feira, culto da unção, na próxima sexta na nossa igreja, a partir das 19 horas. Também será transmitido
pelo YouTube, se Deus permitir, pelo Facebook também, e que o Senhor possa continuar te abençoando. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de participar desse estudo, de aprender um pouco da tua palavra, e em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer com que nós pais possamos refletir e aplicar os teus ensinamentos para no tratamento com os filhos. E que nós filhos possamos também aplicar o estudo de hoje para honrar os nossos pais, para que os nossos dias sejam prolongados na terra e mais do que isso, para que entendamos que eles são a tua representação aqui nesse mundo. E para te dar glória eu preciso honrá-los. E para honrá-los eu tenho que te dar glória. Então que o Senhor possa colocar essa verdade no nosso coração, nos conceder uma noite de paz, uma noite de sono maravilhoso e um restante de semana abençoado. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Vamos citar o Salmo 4, verso 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.